Olá, tudo bem com vocês? Como está adorando ao Senhor? Um louvor lindo, Asaf Borba. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai, e o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar. A graça e a paz, vamos louvar ao Senhor. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, tu és santo, ó Senhor. Oh, tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus,
abençoe. Olá, meus amados, graça e paz seja sobre vocês, as bênçãos do Senhor nosso Deus. Mais uma vez o Senhor permitiu estarmos aqui para juntos a vocês glorificar o nome do nosso Deus, do Deus que é vivo, do Deus que vive e vive em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos estar fazendo uma oração e depois nós estaremos partindo para a meditação deste dia. Oh Pai, obrigado por mais essa oportunidade. O nosso coração é grato, Pai, porque o Senhor tem dado-nos recursos para estarmos aqui com o coração alegre, para trazer essa palavra a esses teus filhos, às tuas filhas e aqueles também, ó Pai, que ainda tornarão serem filhos teus. Abençoe, Senhor Pai, a minha vida, usa-me, Pai, para o teu louvor, para a tua glória. Pai, que tudo que ocorra, Senhor Pai, bênçãos que creio que estarão chegando até as vidas que estão ouvindo a tua palavra, o teu nome seja exaltado, Pai. O meu eu seja cada vez mais diminuído. Em o nome de Jesus, amém. Amados, você tem ainda sonhado? Continua ainda sonhando? Tendo sonhos? Tendo os projetos? Isso é bom. Mesmo apesar da situação que o mundo está passando, ainda existem aqueles que sonham. E eu quero crer que você é uma dessas pessoas. Se você não estiver dessa forma, eu quero crer também que a palavra que Deus trouxe ao meu coração para proclamar a vocês é palavra essa de esperança, de fortalecimento. Eu quero aqui meditar em um versículo que se encontra lá no livro do profeta Jeremias. Livro do profeta Jeremias. Palavra essa inspirada por Deus, capítulo número 19, verso de número 11. Capítulo número 29, verso de número 11. Eu estarei lendo em duas versões. Primeiro na atualizada e depois na NVI. Ouça o que diz em primeiro lugar na versão atualizada. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. A versão NVI diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança em um futuro. Que Deus assim abençoe a vida de vocês, que essa palavra seja edificadora em vossas vidas. Os sonhos são dos mais simples aos mais mirabolantes que nós temos. Alguns deles que nós ficamos até mesmo boquiabertos pensando nesses sonhos. Quando criança, tínhamos alguns sonhos. Creio que as crianças de hoje possuem também sonhos, desejos. As crianças, têm sonhos tipo assim de serem pilotos de corrida, serem médicos,
trabalhar em uma empresa sendo administrador, ou quando não, até mesmo de possuir uma empresa. Vivem esses sonhos, e interessante que esses sonhos, alguns deles, acabam até se tornando realidade. Alguns deles que, porque não foi da vontade do Senhor, não acabaram acontecendo. Mas a criança, ela sonha, e nós também, adultos, devemos sonhar. Embora os anos passem, os nossos sonhos se tornem mais reais, e algumas vezes até perdendo um pouco a fantasia, é preciso continuar sonhando. Independente da circunstância, é preciso continuar sonhando. Não deixe que os seus sonhos sejam assim tirados do teu coração. Continue. Faça assim do Senhor o seu alvo, e creia que os seus sonhos serão realizados. Um teólogo belga, ele diz o seguinte: um sonho sonhado sozinho permanece apenas um sonho. Um sonho sonhado junto pode tornar-se realidade. E nós cremos que esse sonho sonhado junto é sonhar os sonhos de Deus. E nós devemos aprender a sonhar os sonhos de Deus. Precisamos aprender a sonhar, mas não somente isso, precisamos sonhar aquilo que Deus tem colocado para nós. Mas para isso é necessário nós analisarmos a palavra dele. É necessário nós estarmos atentos, com nossos ouvidos abertos para ouvirmos a sua voz e atentarmos para o que o Senhor fala. Ter sempre a vontade de Deus no centro da nossa vida. Nossos sonhos devem estar na ponta da nossa língua e bem definidos, para que não haja dúvidas, nem para a pessoa que está talvez perguntando para você o que você sonha de ser, e nem para você mesmo, para que não brote dúvida no teu coração. Quando perguntamos para algumas pessoas qual o sonho delas, param, pensam, muitas vezes não está assim tão latente nas suas mentes os sonhos que elas desejam que viram realidade. As pessoas não sonham mais. Difícil. E quando as pessoas não sonham mais, estão na fila já da sepultura, posso dizer assim. Porque a pessoa que não tem sonho, ele não tem prazer na vida. E a palavra de Deus fala-nos que quando o Espírito de Deus fosse enviado, e ele veio lá no dia de Pentecostes, e Atos registra isto: os vossos velhos sonharão. Então não é só para crianças, jovens terem sonhos, os velhos também continuem sonhando, mas isto, obra do Espírito Santo na vida daqueles que se entregam. Por isso que muitos estão fadados à morte, porque não sonham, não tem o Espírito de Deus. Vamos estar analisando aqui algo a respeito do sonho. Nossos sonhos precisam desafiar a nossa fé. Nossos sonhos precisam desafiar a nossa fé, ou melhor, colocar nossa fé à prova. Temos um pai que pensa grande. Isaías, no capítulo 55, ele fala que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os pensamentos de Deus são sempre superiores a nós. Precisamos de ter fé e isto acreditar nos nossos sonhos. Não desistir deles. Não desista dos seus sonhos. Qual é o teu sonho? De ver a tua família
vivendo em uma paz, de ver a sua família prosperando, de ver essa enfermidade batendo retirada. A palavra de Deus lá em Gênesis, capítulo número 12, verso 3, interessante, né, que a promessa de Deus ainda permanece. A palavra de Deus fala o seguinte: abençoareis os que te abençoarem. A promessa de Deus continua. E nós cremos que sobre as nossas vidas estão as bênçãos do Senhor. Desde lá do chamado de Abraão, Deus tem abençoado as famílias. A bênção dele vai sim anterior a isto, quando ele ali proclamou que enviaria um substituto ao homem que havia pecado, a semente nascida da mulher. Deus leva Abraão, esse personagem bíblico aqui, o pai da fé, Deus leva Abraão e Sara, sua esposa, a pensar muito grande. Deus faz este casal acreditar que ele seria um pai de uma grande nação. Está registrado lá em Gênesis. E isto ocorreu. Em um determinado momento de espera, Abraão, em conversa com Deus, ele diz, né, ali em Gênesis capítulo de número 15, verso de número 5 e 6. Eu estarei lendo esta passagem, Gênesis capítulo 15, verso 5 e 6. Diz assim a palavra do Senhor. Gênesis capítulo de número 15, verso 5 e 6. Então o Senhor levou para fora e disse: olha para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. Eu lhe disse: assim será a sua posteridade. Abraão creu no Senhor e isto lhe foi atribuído para justiça. Abraão achava que os seus descendentes seriam criados da casa, mas Deus leva ele para olhar o universo e fala para ele: conta as estrelas. Se eu conseguir contar, você vai saber qual o número daqueles que são descendentes teus. É impossível. Hoje, com todos os recursos que existem de ciência, ainda não conseguiram e não conseguirão saber quantas estrelas existem nesse universo. Deus estava ensinando Abraão a sonhar, e a primeira grande lição é crer nos seus sonhos. Você não crê nos seus sonhos? Você não crê que Deus tem poder para resolver? Você acredita que vai conquistar? Nas lutas que você tem passado aí, você acredita que vai ter conquistas? Então tome posse de cada uma das vitórias suas. Vitórias essas que você vai obter, como eu tenho obtido, não na minha força, mas na força de Deus. Em segundo lugar, nosso sonho nos dá força para vencer. Um outro personagem que eu quero citar aqui é José do Egito. Era apelidado de sonhador. Nós estamos falando de sonho, mas ele não se importava, ele acreditava nos seus sonhos. José do Egito, ele era chamado de sonhador. O sonhador José é um grande exemplo de alguém que acreditou nos seus sonhos, mesmo com todas as barreiras que existiam. Vou citar aqui, para vocês terem uma ideia, a força que Deus dava ao coração de José para estar sonhando. Olha aqui: falta de apoio da família. José não tinha apoio da família. Tinha sim
uma preferência do pai, mas não tinha apoio da família. Perseguição de seus irmãos. As injustiças que foram cometidas contra ele, de acusá-lo de assédio, a ponto de levá-lo a uma cadeia, preso injustamente. Mas o tempo passou, ele é preso, mesmo sendo uma pessoa que não havia cometido aquela falha. E ele se tornou, aguardando os seus sonhos. Ele não descreveu. Ele se tornou governador do Egito. E a história narrada ali em Gênesis fala-nos que seus irmãos, seu pai, foram até ele conforme o sonho que ele teve, precisando dele. José ainda usa, não de vingança, mas de ensinamento aos seus irmãos: olha, o que vocês fizeram a mim foi permissão de Deus para que o nosso povo fosse preservado. Eu vim à frente e hoje vocês estão desfrutando aí, ó. É interessante que houve um tempo longo, saiu jovem da sua terra, muitos anos se passaram e ele viu realizado o seu sonho. Em terceiro lugar, os sonhos que vêm de Deus dão sentido à nossa existência. Não esqueça do Jeremias 29:11. Deus tem pensamentos de bênção para você, pensamento de bênçãos para mim. Não se esqueça jamais disto. Não se esqueça jamais disso. Fomos criados para cumprir um propósito. E lugar nenhum desta palavra eu encontrei aqui que nenhuma barreira eu vou ter, nenhuma luta eu vou ter que passar. Lugar nenhum na Bíblia. E muito pelo contrário, fala-nos que existe a luta, é real, uma luta contra os principados, as potestades, uma luta contra a nossa própria carne. Existe essa luta, existem perseguições, existem sofrimentos, existem tristezas, mas o Senhor nos ensina a crermos nele e vivermos com o coração pleno de que os nossos sonhos se tornarão realidade. Se não tiver Deus, os sonhos dos seres humanos tornam-se pesadelos. Mas com Deus, os nossos sonhos se tornam realidade. Não é tolo aquele que abre a mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Então, muitas vezes nós abrimos mão diante de uma luta, de algumas coisas, mas crendo, a mente voltada para Deus, o coração sempre cheio de esperança, que nós vamos obter bênção. Deus não vai deixar nos padecer. Ele tem um propósito para nós, e esse propósito, Ele é quem nos auxilia a cumpri-lo. Então não tem como deixar de acontecer os nossos sonhos quando eles são sonhados com os propósitos de Deus. Muitos homens tiveram suas vidas mudadas a partir de um sonho. Um outro personagem que eu quero citar aqui, Saulo de Tarso, conhecido como perseguidor da igreja de Cristo, religioso, firme em seus propósitos, mas
na estrada de Damasco, estava indo para prender mais cristãos, estava com a carta, dando autoridade a ele, a isto. Teve um encontro maravilhoso com Cristo. E o Senhor fala que ele era um vaso dele já escolhido. Então, há uma necessidade de entendermos que Deus tem os projetos dele. E os planos do Senhor nunca se frustram, conforme declara Jó. E, conforme declara Jeremias, os planos do Senhor são planos de bênção, planos abençoadores para nossas vidas. E nós devemos crer. O apóstolo Paulo, ele chega a declarar que o morrer para ele é lucro. Tinha sonhos sim de proclamar a palavra aos gentios, tinha sonhos sim de viajar, e como viajou, como organizou igrejas, mas ele fala que tudo isso não era nada, mas o melhor de tudo é ter essa certeza de Cristo no coração. Em quarto lugar, nossos sonhos apontam para nosso futuro. Conta-me os seus sonhos e eu lhe direi o seu futuro. O famoso poeta português Fernando Pessoa, certa vez disse: o homem é do tamanho do seu sonho. O homem é do tamanho do seu sonho. E eu quero dizer aqui, amados irmãos, irmãs, amigos, se o seu sonho estiverem no centro da vontade de Deus, não tem tamanho esse sonho seu, é grande demais, porque Deus é tremendo, Deus é grande, e Ele faz-nos sonhar grande. Se você não tem sonhado, não terá futuro. Se os seus sonhos são pequenos, seu futuro será pequeno. Por isso que nós temos por hábito de desafiar as pessoas a buscarem mesmo, não visando só as questões materiais, físicas, não, mas visando de honrar o nome do Senhor, de exaltar o nome do Senhor através das vitórias que têm sido obtidas. Então nós desafiamos as pessoas a estudarem, a continuarem na luta, pois precisamos mais e mais de sonharmos. Se o seu sonho for mais ou menos também será o seu futuro. Aí depende de você, o que você quer. Então, o melhor a fazer é sonhar os sonhos de Deus, é sonhar grande mesmo. Tem gente que quer ver para crer. Deus não obedece esta ordem. Com Deus, o certo é crer para ver. Eu acho tremendo o refrão daquela música Noites Traiçoeiras, que fala-nos: ainda se vierem noites traiçoeiras, ainda se vierem, está sujeito a vir. E diz ali no texto, dessa música, o verso, que Deus está contigo. Não pode sonhar, Deus está contigo. O mundo quer fazer você chorar, mas Deus quer te ver sorrindo. O mundo quer fazer você chorar, mas Deus quer te ver você sorrindo. E eu creio que isto vem assim do coração de Deus para aqueles que creem. Pois o texto que nós lemos lá no início, vamos lê-lo novamente? Jeremias 29, verso de número 11.
Jeremias 29, verso de número 11. Nós vamos estar lendo novamente esse texto tremendo. Vou ler na NVI, que é bem simplificada a linguagem. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Deus traçou para você, para a sua família, planos para ver a tua família com um futuro abençoado. Ele não disse que não haveriam lutas, mas Ele prometeu a bênção sobre a vida dos seus. Então creia, continua sonhando. Um outro escritor aqui, ele fala, Paul Post, acredite nos seus sonhos, creia, você é filho de Deus, tem o DNA do Pai. Deus tem para você grandes projetos, mas esses projetos serão possíveis somente somados à sua fé. Deus tem para você grandes projetos, mas esses projetos só serão possíveis serem realizados mediante a sua fé. Deus fez e tem feito sempre a parte maior. Cabe a nós crermos, cabe a nós confiarmos, cabe a nós descansarmos nele e continuar tendo os nossos sonhos. Eu creio que, igual a mim, muitos, quando iniciou esse problema que nós estamos passando, muitos até pensaram, olha, os meus sonhos foram paralisados. Pensei isso, confesso, pensei. Mas Deus falou ao meu coração que do mesmo modo que os pensamentos dele são maiores que os meus pensamentos, os caminhos dele são diferentes dos meus caminhos. O tempo dele é diferente do nosso tempo. Então ele trouxe no meu coração uma paz tão grande, e eu voltei a ter os sonhos que ainda estavam latentes em meu coração. A circunstância não matou os meus sonhos, e quero crer que não matou os sonhos de muitos que confiam no Senhor, mesmo naquele momento difícil, tenso. Mas Deus falou aos seus corações e está falando novamente: continue sonhando, pois eu sei que pensamento tenho de vós, pensamento de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que desejais. Que Deus abençoe as vossas vidas, que Deus sustente mesmo vocês, independente do que vocês têm ouvido, independente do que vocês têm visto. Que Deus continue sustentando vocês com poder e graça, para que vocês possam, com os olhos da fé já enxergando, e em breve, em nome de Jesus, com os olhos físicos contemplarem o resultado de um sonho depositado aos pés do Senhor. Em nome de Jesus. Vou orar por você, pela sua família, orar por vidas que estão necessitadas, talvez não vão me ouvir, não vão me assistir, mas você é um condutor, você pode levar essa palavra a outras pessoas e dizerem a ele que o Senhor tem projetos maravilhosos para essas vidas. Crendo, Senhor Deus, na Tua palavra,
nós nos colocamos, Senhor amado, rendido aos teus pés. Dependentes de ti somos, ó Pai. Nada sou sem o Senhor. E eu posso declarar isso também por esses que estão me ouvindo, Senhor Deus. Nada somos sem o Senhor. Sem a tua graça, nada somos. Sem as tuas misericórdias, Senhor, nós estaríamos consumidos já, teríamos sido já exterminados. Mas o Senhor, pelas tuas infinitas misericórdias, teve compaixão de nós e nos deu gozo, alegria, paz. Mesmo nas lutas, o Senhor continua fazendo isso. Pai bendito, abençoe as famílias que estão me ouvindo, assistindo. Abençoe, Senhor Deus, eu oro pelas vidas, ó Senhor amado, que perderam seus entes queridos diante dessa luta. Eu oro por aqueles que não perderam, mas estão lutando, buscando no Senhor cura dos seus familiares. E alguns que não foram acometidos dessa enfermidade estão sendo acometidos, Senhor, de uma enfermidade também terrível, que é a ansiedade, que é a depressão. Pai bendito, tenha misericórdia dessas vidas. Abençoe, Senhor Deus. Abençoe-nos, ó Senhor, para que nós possamos entender que essa tempestade já está passando. Em breve, Senhor Pai, vem a calmaria, vem a bonança. Dá-nos, ó Senhor amado, dia após dia, essa esperança, essa alegria. Em o nome de Jesus, peço-te, ó Deus, que o Senhor possa estar cercando essas vidas, ó Pai, com os teus anjos. Que essas vidas estejam escondidas debaixo das suas asas, pois o Senhor é escudo. O Senhor protege-nos, ó Deus. Alimenta-nos, ó Pai, cada dia com tua palavra. Alimenta-nos, ó Senhor amado, com essa verdade. Alimenta-nos, ó Senhor amado, com essa esperança. Que o nosso coração se encha de fé e nós possamos declarar: eu sei em quem tenho crido. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E assim, ó Deus, eu, na autoridade que o Senhor ministrou a mim, eu ministro a bênção sobre a vida do teu povo que necessitam, Senhor Deus, mais e mais de ti. Sem o Senhor nada podemos fazer. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, as ternas consolação do doce Espírito de Deus, sejam sobre vós, hoje e eternamente. Que Deus assim vos abençoe e vos guarde e vos dê a paz. Amém e amém.